Graça e paz, queridos. Estamos de volta com a nossa aula de Administração Eclesiástica no módulo Prata da FAIT, a Faculdade Iguaçuana de Teologia. Bom, queridos, chegamos aí à nossa quarta aula. Que maravilha, que bênção. Podemos caminhar até aqui e vamos finalizar hoje falando um pouco mais da parte burocrática, a parte dos papéis, né? Como alguns dizem, a parte um pouco mais chata da aula, mas tão importante quanto tudo aquilo que foi falado até agora, porque o assunto de hoje é falar sobre a estrutura organizacional de uma igreja. E você já pega o seu módulo Prata e abra ele na página 54, que nós vamos fazer uma leitura. Só recapitulando, falamos lá nas primeiras aulas sobre os conceitos de administração, a administração eclesiástica, né, no âmbito das igrejas. Falamos da verdadeira, ou a melhor, ou a mais correta forma de administrar, que é a um só tempo: planejar, organizar, liderar e controlar. Falamos na aula passada sobre dois tópicos importantíssimos, que são os 5 ministérios de Efésios 4:11 e também as formas de governo que regem, que nos ajudam a ser igreja, realmente igreja de Cristo, que vive com excelência para fazer a obra de Deus. E buscando esta excelência, nós vamos hoje estar falando sobre esse assunto tão importante: a estrutura organizacional de uma igreja, tá? Nós vamos fazer algumas leituras, vamos usar bastante aí o módulo e você vai acompanhando aí no nosso slide tudo aquilo que nós vamos falar hoje em nome do Senhor Jesus, ok? Diz assim, dentro de um resumo básico no nosso módulo: a constituição da igreja. A formação ou nascimento de uma igreja deve seguir a legislação adequada à sua categoria. Pelo Código Civil Brasileiro, Lei número 10.406, artigo 44, item 4, igrejas são entidades religiosas sem fins lucrativos e são pessoas jurídicas de direito privado. Essa parte final, se você não gravar aí a lei do Código Civil Brasileiro, você pelo menos grava essa parte final, que igrejas são entidades religiosas. O nosso assunto contém assunto espiritual, lidamos com vidas, com almas, lidamos com pessoas, mas lidamos também com a alma da pessoa, a vida espiritual da pessoa. Tá? Sem fins lucrativos, tá? Ou seja, que não visa lucro com as suas atividades. Não visa lucro com a sua atividade ou as suas atividades. E a igreja, as igrejas, no caso, são pessoas jurídicas, têm responsabilidade jurídica e de direito privado. Tá ok? Isso é muito importante a gente saber dessas coisas, irmãos, porque no artigo 44, no item 4 do Código Civil Brasileiro, afirma que nós somos entidades religiosas que temos responsabilidades diante da sociedade. Presta atenção nisso. Uma igreja, ela existe sim, no âmbito espiritual, sendo um organismo vivo, o corpo místico de Cristo sobre a face da terra. Mas, estando aqui na terra, também nos encaixamos às leis vigentes da nossa nação. E então passamos a ser também uma organização. E no nosso caso, pessoas jurídicas de direito privado, tá? Sendo essa organização que falamos aí sem fins lucrativos. Tá ok? Nós temos que prestar bastante atenção nisso. Seguindo aí a nossa leitura, nós vamos ver que se vamos encaixar a igreja dentro de uma regulamentação na sociedade, vai precisar ter um estatuto, que é o documento principal que a igreja local ela deve ter na sua sede, nas suas congregações também. E o que vem a ser um estatuto é a pergunta do nosso módulo. Do latim, statutum significa lei orgânica, constituição, regras, regulamento e até mesmo chamado de código. Esse é o statutum, ou no nosso português, um estatuto. Quando se tem a intenção de fundar uma igreja, o primeiro passo é instaurar
um estatuto. Isso nós falamos aqui da página 54 até a página 56 do nosso módulo prata. Agora você veja bem se isso está acontecendo, porque se não for desta forma, a igreja ela vai estar incompleta. Eu vou falar disso já já. Porque você veja bem, diz que quando se tem a intenção de fundar uma igreja, falamos isso na aula passada, não está conseguindo se encaixar na forma de governo, no desenvolvimento dos seus dons e ministérios, na sua função, enfim. Sabe o que acontece? A pessoa vai querer abrir um ministério independente. Ok, faça isso então da forma correta, para não deixar brechas nenhuma para o inimigo agir. Ah, pastor, eu não preciso de documento, porque a igreja ela é espiritual. Nós somos seres espirituais, sim, mas nós não somos anjos. Nós não estamos vivendo num nível celestial ainda. Estamos aqui na terra e sendo sal da terra e luz do mundo, nós precisamos nos encaixar de forma espiritual, mas também de forma física, de forma social, relacional, com responsabilidades enquanto estivermos aqui. E aí, a próxima pergunta vai estar dentro do que estamos falando. Por que um estatuto, pastor? Por que precisamos de um estatuto? Bom, está respondido aí no nosso slide de vermelho e em negrito e em itálico, para chamar bem a atenção. Mesmo sendo um organismo espiritual, por estar posta na sociedade, a igreja precisa estar engajada nas leis da nação. Existe na realidade espiritual, mas inexistente perante a sociedade, ou seja, é uma igreja incompleta. Não estou questionando a sua vida espiritual, que Deus age, que Deus salva pessoas, creio que isso deve estar acontecendo. Mas se não tem a sua parte de leis, cumprindo as leis que a sociedade colocou para todos aqueles que vivem nessa sociedade, vai estar incompleta e vai abrir muitas brechas para que o inimigo possa agir na vida da igreja e também ser mal visto na sociedade. O estatuto, irmãos, ele é muito, muito importante, porque o estatuto, ele é o documento de fundação da igreja e a sua elaboração, ela é obrigatória. Tem até muitas regras, irmãos. No artigo 46 do NCCB, que é o novo Código Civil Brasileiro, diz que ali rege toda forma de se elaborar. Então, não é uma brincadeira, não é um simples documento que você até leva num cartório e autentica com a sua assinatura. Não, é uma coisa de responsabilidade jurídica diante da sociedade, irmãos. É muito importante a questão do estatuto. Cada igreja deve ter o seu estatuto bem elaborado, bem claro, com bastante precisão e muita propriedade, porque é nele que vai conter, inclusive, o que falamos na aula passada, da forma de governo. Se ela vai ser congregacional, a igreja, a maioria decidindo em reunião, se vai ser do presbiterianismo, se vai ser episcopal, se vai ser representativa ou se vai acabar fazendo uma forma mista de todas essas coisas juntas, tá? O estatuto, ele é muito importante, tá? A igreja, sim, ela é um organismo espiritual, mas enquanto na terra, precisa estar se encaixando nas leis da nossa nação. Uma igreja sem estatuto é uma igreja fantasma, diz o nosso módulo na página 56. É uma igreja fantasma, não existe juridicamente e está sujeita a muitos perigos. Quando a igreja se torna pessoa jurídica, pelo registro do seu estatuto, adquire uma conceituação mais concreta, sem nenhum prejuízo para os seus fins espirituais. Uma igreja sem estatuto não pode ser representada juridicamente. Isso é muito importante falar, irmãos. E tão importante quanto ter um estatuto é saber que ele também pode ser alterado. Porém, deve-se cumprir a legislação vigente, tá? Você tem a lei para fazer a regulamentação, mas se você quer alterar, a legislação está na Lei 6.015/73, do artigo 121 do Código Civil, no artigo 1051. Tudo isso, irmãos, é para que a igreja ela seja uma igreja completa,
tá? Que tenha toda a sua documentação, que tenha tudo o que precisa para não dar margem de acusação para o império das trevas. Você pode estar orando, você pode fazer muitas campanhas de oração, mas se você não está fazendo esta parte administrativa da sua igreja, você está abrindo brechas. Como liderança, principalmente, eu falo que precisa estar andando tudo conforme deve se andar em nome de Jesus. Um dos documentos que são importantíssimos, falado aí na página 58 e 59 do nosso módulo, é o livro Ata, porque ele trata tanto das primeiras reuniões, da fundação da igreja, da formação da diretoria, do dia da inauguração da igreja, assinaturas, quem é o responsável, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Esse livro Ata, ele é um registro espetacular. Mas, irmãos, acima de tudo, se você não gosta muito de pensar nessa forma burocrática e administrativa, os livros da igreja, eles tratam da história da igreja, irmãos. Os livros, eles falam da história da igreja. Quando você tem tudo registrado em livro, eu sei que hoje a gente registra muita coisa em celular, em vídeo, em fotos, em imagens, mas precisa estar escrito para ser válido como documento. Você veja bem, o livro Ata, que trata lá da fundação da igreja, ele já fala dessa parte dos irmãos fundadores. Mas existem muitos outros livros que a igreja deve ter que também tratam da história da igreja. Por exemplo, existe o rol de membros atual, quantos membros estão atualmente. Existe o rol de membros permanente, que toda a igreja deve ter, todos que passaram desde que a igreja foi inaugurada até o dia de hoje. A igreja tem 1 ano, 2 anos, 20 anos, 70 anos, 100 anos. Tem que ter o livro de rol permanente também para saber todos os irmãos que passaram ali. Tem o livro de apresentação de crianças, tem quando vai fazer casamento, pode registrar em livro específico, é uma ata, mas é no livro específico. Os dias do batismo, enfim, tudo que nós fomos fazer, inclusive esse ponto que nós vamos falar aí agora, pode ser registrado também em alguma espécie de ata da igreja, que é o recebimento de novos membros. O recebimento de novos membros, nós vamos ver, irmãos, que eles tratam de algo importante, porque aqui na página 60 diz que a igreja ela deve buscar como alvo constante o crescimento. E aí fala de 3 tipos de crescimento, tá? O primeiro, que é o crescimento vertical, que é para com Deus. O crescimento horizontal, que é uns para com os outros, que é na parte de crescer na comunhão, né? Na amizade uns com os outros na igreja. E o crescimento quantitativo, que é a inclusão de novos membros. E aí como chegam novos membros? Por aceitação, e aí passa pelo batismo, por carta de transferência de outra igreja, ou até recebimento de desviados durante um culto. Alguém que estava com a sua aliança rompida volta aos caminhos do Senhor e passa então a receber aquela pessoa também. Isso também faz parte desse crescimento. Os 2 primeiros crescimentos, vertical e horizontal, são crescimentos considerados qualitativos. Cresce em qualidade para com Deus e para com os irmãos. Mas o quantitativo precisa se buscar, porque muita gente fala, Deus não se preocupa com a quantidade, sim com a qualidade. Não, Deus se preocupa com os 2. Porque quando você se preocupa com a quantidade também, dentro da quantidade você vai encontrar muita qualidade. E Deus vai usar a qualidade para trazer quantidade. Então uma coisa está ligada à outra. Ok? Então isso aí é muito importante e é importante ter isso registrado. Tá ok? Não esqueça disso jamais. Não esqueça disso jamais. E aí nós vamos seguindo, irmãos, falando aí do nosso módulo ainda, o nosso slide, aqui no finalzinho, já quase no rodapé, esse último subponto fala organograma funcional, na página 61 até a página 64. E diz assim, o organograma é o ordenamento funcional da estrutura eclesiástica, ou seja, de como funciona ou como deveria funcionar a igreja, como ela é composta, tá? De quem vai fazer o que e onde vai fazer. O modelo do organograma pode variar de uma igreja para outra, tá? Vai de acordo com a necessidade, vai de acordo com a forma de governo, vai de acordo com o que for decidido, na verdade, entre todos ali que se chamam igreja. Mas deve compor pelo menos
esses itens que estão aí embaixo. Deve ter uma assembleia, uma diretoria, um corpo ministerial e um conselho fiscal. A assembleia, ela é chamada na página 62 de ordinária e extraordinária. A ordinária trata dos assuntos do dia a dia. Pode ter data já fixa no calendário. Já a segunda, a extraordinária, são assuntos que entram em uma exceção. E aí então de repente vai ser acionada uma reunião extraordinária e vai então participar conforme a forma de governo que a igreja tem. Se vai participar membros, se é só o corpo ministerial, se é a diretoria, sim, enfim. Então uma assembleia é assim. A diretoria são os responsáveis juridicamente que estão constando lá na ata e no estatuto da igreja. São aqueles que vão responder juridicamente por causa de algum problema eventual que ocorra na igreja. O corpo ministerial são os seus oficiais. E em algumas igrejas abre-se até para reuniões, abre exceção de alguns irmãos da membresia fazer parte para dar também a sua opinião ou pelo menos participar. E por fim, o conselho fiscal, que são aquelas pessoas, geralmente são 3 pessoas ou 4, que são escaladas para fazer parte do conselho fiscal, que vão ser dotadas de autoridade para fiscalizar os livros, principalmente os livros de entrada e saída da igreja. Para quê? Transparência, irmãos. Não é para ficar ninguém contra ninguém. E também não é para fazer politicagem. Vamos colocar no conselho só aqueles que andam com a gente? Não. De preferência, coloca alguém que seja ali, alguém que não está com nenhuma função oficial na igreja. Porque aí, com certeza, ele não tem que puxar a sardinha para um lado nem para o outro. A palavra final é essa, tá? Então é isso daí, irmãos. Nossa parte organizacional, ela vai seguindo, mas não acaba aí não. Não acaba aí não. Você segue aí no nosso terceiro ponto e você vai ver a igreja e seus departamentos. A igreja e seus departamentos. Diz assim o resumo do nosso módulo. A igreja é uma só desde os primórdios. No entanto, os métodos de trabalho e seus programas dependem de suas necessidades e objetivos. Por isso, cada igreja instituída deve elaborar o seu programa de ação. Usaremos aqui a estrutura mais básica e mais comum. Deu para entender perfeitamente, né? Então, a igreja ela tem uma missão na terra. Nós falamos disso naquelas aulas anteriores, quando fala da maturia, da diaconia, do latreia, aquelas coisas todas. Então, dentro da missão comum de todas as igrejas, todas têm que cumprir esses propósitos, você vai ter que se encaixar aí dentro da sua liderança, ou se você já é um líder, e elaborar o seu programa de ação. Como você vai cumprir essa missão? Isso se chama visão eclesiástica, é a visão da igreja para cumprir a missão que é do corpo de Cristo na terra. Então aqui, no mínimo deve ter um departamento de assessoria jurídica, um departamento de finanças ou departamento financeiro, um departamento de administração, pessoas que se envolvam com a parte de secretaria, enfim, de tudo que é a documentação da igreja, departamentos de evangelização e missões, que são coisas diferentes, evangelismo e missão estão juntos, mas são diferentes. Departamento de educação e ensino, departamento de assistência social, departamento de apoio espiritual e departamento de música e louvor, que vai desde instrumentistas, os vocais, né, até aqueles que mexem no som, nas luzes, enfim, até o teatro entra nessa questão aí tão importante. O nosso módulo explica exatamente como cada uma dessa parte funciona. E aí, para ficar mais claro, a gente tem aí o nosso organograma de uma igreja matriz. Esse é o exemplo mais comum, mas deve haver isso daí. Está lá a figura do presidente, pode ser um pastor, de acordo com a forma de governo, pode ser um apóstolo, pode ser um bispo. Essa aula já foi passada. O pastor presidente, que vai ter ali trabalhando com eles, segundo esse modelo, pelo menos uns 3 vices, nem todas as igrejas usam 3 vices, tá? Que vai compor de um ministério geral, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliar de trabalho, como você chamar aí. Vai ter uma assessoria jurídica, vai ter um departamento financeiro junto com um conselho fiscal, tá? Primeiro tesoureiro, segundo e terceiro, vai ter uma secretaria com 3 secretários,
E os departamentos da igreja, que eu acabei de falar aqui de alguns, que é o departamento de administração, departamento de educação cristã e religiosa, departamento de apoio espiritual, departamento de evangelização e missões e o departamento de assistência social e de música. Isto é realmente o básico. Você precisa pegar então os oficiais, os membros, aqueles que compõem ali a parte da diretoria, do corpo ministerial e então encaixar dentro desse organograma. Você, quando olha o organograma, você já vê as funções e quem deve desempenhar cada função. Para quê? Para que toda administração flua bem, flua corretamente. Ok, meus irmãos? Não é difícil e muito menos impossível. Dá um pouco de trabalho sim, mas com certeza tem alguém aí na sua igreja que gosta de se envolver com essa parte burocrática. Procure essas pessoas, com certeza ela tem um dom dado por Deus para mexer nessa parte de documentação e então vai ser muito bem usada no corpo de Cristo para fazer a obra de Deus, ok? Eu quero deixar aqui um apêndice, né, para você que estudou até hoje. Aqui não é a administração nos seus 4 pontos, mas pelo menos aqui é: aprenda a planejar um evento distribuindo objetivos e tarefas. Esse da administração é o primeiro passo, é o planejamento, que você precisa aprender a fazer para você que vai organizar um culto de missões, o aniversário da igreja, uma festa de 3 dias, um retiro, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer um planejamento. É o primeiro passo da administração a um só tempo. E ali, bem básico, tem o que vai haver no planejamento: o nome do evento, o que vou realizar nesse evento, você tem que ter um nome, mesmo que for festa de aniversário da igreja, coloca lá, festa de aniversário da igreja. Data e hora do evento, quando eu vou realizar esse evento, local do evento, onde vai ser realizado, objetivos, isso aqui é importantíssimo, objetivos do evento, o que desejo alcançar com o evento. Desenvolvimento do evento, como vou realizar esse evento, aí você vai começar a usar várias pessoas que vão se encaixar nesse próximo ponto. Responsáveis pelo evento. Quem será envolvido para realizar o evento? O Ministério de Louvor, o Ministério de Intercessão, o de Evangelismo. Então tem que estar tudo escrito quem vai ser envolvido, tá bom? Tem que ter um cronograma, quantos dias você tem de hoje até qual data para se programar e fazer tudo andar conforme a boa administração. Tem que estar isso por escrito, para saber se você está dentro do prazo ou não. Observações, essa é por último, né? É no caso, custo do evento, você tem que ter ali isso também registrado, quanto que vai custar, né, esse evento. A liberalidade, quem vai custear o evento, às vezes alguém pode custear, ou a igreja pode custear, ou então vão se fazer um almoço, fazer umas cantinas, fazer uma oferta, fazer o que for. Alguém tem que custear o evento, tá? E por último, essas observações finais, que são os apontamentos livres que surgem durante as reuniões de planejamento. Lembrando que é o primeiro passo, depois vem ainda organizar, depois ainda vem a liderar, que é começar a comandar as pessoas para que saia o planejamento do papel e entre em atividade, e por fim, supervisionar até que chegue o dia da realização. Tá? Isso tudo, irmãos, é burocrático, mas é regado por muita oração, tá? Muita direção da parte de Deus, e é por isso que somos, ao mesmo tempo, uma organização, mas um organismo vivo. Não tem como separar uma de outra. Então, meus irmãos e minhas irmãs que estudaram conosco, chegamos ao fim da nossa aula e eu espero em Deus que possa ter ajudado vocês a crescer não só em graça, mas também nessa parte em conhecimento, tá? Não só do Senhor Jesus, mas de tudo aquilo que Ele quer que a gente faça como igreja, mas que se faça da forma perfeita e da forma correta. Então, eu fico por aqui, esperando uma próxima oportunidade para estarmos juntos, em nome de Jesus. Graça e paz.